Então, nós estamos com o Miguel Daoud, são 11 horas e 43 minutos, Miguel Daoud de forma remota. Aproveito e cumprimento também Luiz Kawaguchi, nosso colega jornalista convidado que esteve no território ucraniano. Antes de passar a palavra para os senhores para a atualização do dia em território ucraniano, eu gostaria de acionar o correspondente na Europa, Luca Bassani. Boa noite de sexta-feira a toda a nossa audiência. Hoje continuamos a observar um grande êxodo de russos do país, exatamente após aquele anúncio sobre a convocação de cerca de 300 mil reservistas para serem enviados eventualmente ao fronte de batalha na Ucrânia. É a maior mobilização que o país faz desde a Segunda Guerra Mundial e o governo já anunciou que inicialmente funcionários do setor de TI, principalmente informática, além, é claro, de toda a questão relacionada à mídia e também outros do setor financeiro não serão inicialmente chamados porque, segundo o governo, são setores prioritários. Mas ainda há poucos detalhes sobre aqueles que, qual região ou qual profissão ou qual a idade que terá prioridade para a convocação inicial que poderá acontecer já nas próximas semanas. Aquilo que sabemos que em alguns casos, alguns relatos a agências internacionais mostram que russos foram confrontados com a opção de ou ir para a luta na Ucrânia ou ficar 10 anos no cárcere, 10 anos de prisão para, de certa forma, compensar essa escolha. É algo que tem influenciado bastante a escolha daqueles que deixam o país de maneira abrupta nos últimos dias, alguns deixando seus carros na fronteira e simplesmente atravessando a pé, principalmente a fronteira da Rússia com a Geórgia, com a Finlândia e em alguns locais também na fronteira bem ao norte com a Noruega. Os tickets aéreos para os principais destinos já foram esgotados, principalmente entre a Rússia e a Armênia, a capital Yerevan recebendo um fluxo grande de russos nas últimas horas, além, é claro, das viagens para a Turquia e para os países do Oriente Médio, assim como Belgrado, a capital da Sérvia, que também é um país que está se colocando ainda numa posição de maior neutralidade, mais aberto aos russos por laços históricos e que muitos registraram preços chegando até 5.000 euros em uma única passagem para que as pessoas possam deixar a Rússia nas últimas horas. É uma situação bastante difícil para o presidente Putin, que tem enfrentado essa resistência interna, além, é claro, dos protestos que se espalharam por mais de 30 cidades da Rússia, principalmente a capital Moscou e São Petersburgo também, onde mais de 1.300 pessoas foram presas, dentre elas muitos jornalistas. Grande parte das pessoas nas mobilizações são jovens que não querem ser mandados para a guerra, considerando toda essa dinâmica bastante lenta da guerra na Ucrânia, que tem se revelado nos últimos meses, a guerra inclusive que completa 7 meses amanhã. Nesse sentido, o presidente Zelensky disse que os russos que estão insatisfeitos têm a opção de se mobilizarem, protestarem ou simplesmente se renderem ao exército ucraniano se não quiserem morrer, assim como milhares outros de russos que já morreram em seu território. Um apelo exatamente para continuar influenciando internamente a Rússia a ter esse inimigo interno que dificulta a vida do presidente Putin. Nos próximos dias continuaremos observando essa situação e passando todas as atualizações para a nossa audiência. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Bom, em paralelo a isso, a Casa Branca informou que os Estados Unidos estão preparados para impor custos econômicos adicionais à Rússia em conjunto com aliados, caso Moscou prossiga com a anexação de partes do território ucraniano. A Rússia está planejando o que Washington descreve como referendos falsos e partes do leste da Ucrânia, no que é visto como um passo para anexar esses territórios. Com a palavra, Luiz Kawaguchi. Boa noite, William. Boa noite, Daoud. Boa noite, telespectadores. Essa questão dos referendos de anexação, eles começaram hoje e eles estão levando a muita inquietação. O que vai acontecer quando a Rússia declarar que esse território que foi conquistado agora é território russo? Esses referendos estão sendo feitos até com alguma polêmica. Parece que os militares russos, eles chegam na casa das pessoas e não existe voto secreto. Eles vão e perguntam o que você quer votar. Você quer que a sua região continue sendo ucraniana ou você quer ser parte da Rússia? E com soldados armados na frente
ouvindo o que cada cidadão quer como resultado. Então já dá para a gente ter uma ideia de qual que vai ser esse resultado desse referendo, né? Dificilmente as pessoas vão falar o que realmente querem quando a questão é uma ameaça armada. E a gente, uma vez esses territórios sendo declarados território russo, a gente tem diversas implicações nesse fato. Um deles é que a Rússia pode usar a sua doutrina militar e dizer que aquilo ali que é território russo pode ser defendido, aí, inclusive com armas nucleares. Embora o Putin já se mostrou bastante comedido, não há indicação, fora uma fala do ex-presidente Dmitry Medvedev, de que ele poderia imediatamente usar armas nucleares após o referendo. Hoje já teve oficiais do Kremlin que já colocaram panos quentes, falaram, olha, não é bem assim, ninguém quer uma guerra nuclear, mas na prática tem um outro resultado. Aquilo se tornando território russo, fica mais fácil para a argumentação do Kremlin, de Moscou, de dizer o seguinte, olha, Estados Unidos e europeus, vocês estão enviando armas sofisticadas para os ucranianos e essas armas estão sendo usadas agora contra o nosso território. Isso pode ser mais um fator de dissuasão para Estados Unidos e seus aliados, eles não aumentarem aí a participação, ou seja, o envio de armas mais pesadas para os ucranianos. Isso vai ser um problema diplomático e a gente lembra que os referendos eles acontecem agora até o dia 27, mas não necessariamente a declaração de anexação vai ser logo no dia 27. A gente espera que ela aconteça ao longo desse mês. Por isso, tem muita expectativa do que vai acontecer em relação a esse processo de anexação, se vai haver uma escalada maior da guerra ou não. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a organização vai aumentar sua ajuda para Kiev em resposta aos referendos falsos da Rússia nos territórios ocupados da Ucrânia. Stoltenberg falou enquanto Moscou lançava as votações nas 4 regiões que se unem à Rússia, no que Kiev e seus aliados dizem ser um ardil para anexar os territórios e intensificar o conflito. Miguel Daúde. William, Luiz, boa noite a você. É um prazer contar com você aqui de novo. O que está acontecendo, William, eu não sei, o Luiz pode nos ajudar ou me ajudar nessa análise. Eu acho que a Rússia está dando um tiro no pé, né? Quando ela diz que vai fazer um referendo para colocar essa região, né, sobre o seu domínio para ter algumas vantagens territoriais e de acordo com preceitos legais, ela não cumpre nenhum preceito legal. Ela, da forma como ela está agindo, ela não cumpre nada. Eu acho que é um blefe. Ele já disse que não é um blefe, ela não vai usar arma nuclear, ela está tendo uma evasão muito grande da sua população, Putin está se enfraquecendo, né? Mesmo que ele faça esse referendo e queira anexar essa região, o povo ali, por mais que tenha consentido, né, em ser do Estado russo, ele não vai se comportar como sendo do Estado russo. A minha opinião, eu acho que Putin se aproxima, né, da sua queda em breve. Eu não sei se ele vai conseguir suportar diante dessa estratégia que, na minha opinião, não vai dar certo. Eu não sei o que você pensa, o William e o Luiz também pensam disso. A hora certa na PAN são 11h52. Eu já jogo essa provocação para o Kawaguchi, muito em função, porque, por exemplo, nesta sexta-feira, o Eric Mussi, o presidente da Comissão de Investigação da ONU, afirmou que crimes de guerra, incluindo estupro, tortura e confinamento de crianças, foram cometidos em áreas ucranianas ocupadas pelos russos. A Ucrânia e seus aliados ocidentais alegam uma série de abusos de direitos por soldados russos desde o início da invasão. Mas Moscou nega isso e classifica como uma campanha de difamação. Porém, a gente não pode esquecer dos mercenários que estavam trabalhando para o exército russo, Kawaguchi. E aí a pressão em cima de Putin, do Kremlin, ela só aumenta. Eu concordo muito com o Daúde, eu acho que ele pegou um ponto muito importante.
qual que está sendo o comportamento do Putin? Será que ele está agindo com toda aquela frieza que ele demonstrou no início da guerra? Será que ele não está sendo pressionado demais? Eu concordo que, de fato, há uma expectativa no Ocidente para uma mudança de governo na Rússia, não que isso seja provável ou iminente, existe essa expectativa, mas tem alguns sinais, como o próprio Daoud falou, de que mostram que talvez ele não esteja tão no controle da situação quanto ele propagava, quanto ele dizia antes. Um desses indícios é que, segundo relatórios dos americanos agora, o presidente Vladimir Putin, além de declarar essa mobilização parcial, que a gente nem sabe se vai ter só 300 mil combatentes ou se pode ser maior, ele também começou a dar opiniões para os seus generais no campo de batalha. Ou seja, ele agora que está conduzindo a parte estratégica operacional. Ele deveria ficar só na parte política, que é o papel de um presidente, mas ele está fazendo agora o papel de general. Qual que foi a decisão mais controversa dele? Ele falou para as tropas russas, apesar de estarem numa situação muito delicada na região de Kherson, elas estão isoladas aí das suas linhas de suprimento pelo rio Dnipro, o presidente Putin mandou que as tropas ficassem no terreno. Os generais russos pediram autorização para retrair, para ir para uma posição um pouco mais defensável, onde eles perdessem menos armas e soldados, e o Putin, segundo os americanos, disse que isso seria inadmissível, porque seria outra derrota. A gente lembra que ele já sofreu aí uma contraofensiva muito grande no nordeste do país, na região de Kharkiv, e provavelmente ele não quer que isso aconteça de novo. Então os generais pediram para abandonar aquela posição muito frágil, ele falou, não, tem que resistir até o último homem. É claro que a gente faz a ressalva que isso é uma informação que vem da inteligência americana, a gente não consegue comprovar isso. Mas se de fato ele estiver agora dando opinião no campo de batalha e deixando que os objetivos políticos e até a sua própria manutenção do cargo fique acima das necessidades estratégicas da tropa, isso pode prejudicar muito o exército russo no campo de batalha. Não admira que ele tenha decretado essa mobilização que ele não queria decretar, ele espera-se isso desde maio, ele estava se segurando para não fazer isso, e agora ele é obrigado a decretar a mobilização e se vê contra críticas tanto da população, que uma parte da população não quer lutar, e críticas até dentro do seu próprio exército. Agora, senhores, nós vimos nesse período de guerra, né, alguns personagens de Israel, Turquia, aparecendo como mediadores, né, para a gente tentar encontrar esse acordo de paz. Infelizmente, até agora, nós não conseguimos. E agora surge um novo personagem nesse teatro de operações. A hora certa são 11h56. Quem diria? México envolvido num pedido de paz. O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse que se encontrou com o Sergei Lavrov para discutir um plano de paz mexicano para o conflito na Ucrânia que ele apresentou à Assembleia Geral da ONU nesta semana. O México propôs um acordo para interromper os combates, mas a Ucrânia se opõe ao plano que diz ser vantajoso para a Rússia. Você passava pela sua cabeça a participação do México nesse conflito, Daoud? Não passava não tem nenhuma possibilidade, né? O México é uma grande nação, mas a relação política e econômica com a Rússia não tem nenhum cabimento, é uma vontade, né, como todos os países têm, em que a Rússia pague com isso, né? O que eu vejo aí, William e Luiz, o mundo está entrando num cenário muito perigoso, né, economicamente, e a Rússia não está fora do planeta Terra, ela está no planeta Terra. E esse referendo que ela vai fazer para anexar essas províncias, os Estados Unidos, o Biden já disse, eu vou agora te matar economicamente. Então, o mundo, da forma que está, o cenário que está vivendo, a Rússia tem uma dependência muito grande do preço do petróleo caindo, tudo se ajustando, né? De uma certa forma, eu tenho a impressão que
que o Putin, ou ele faz um acordo e para com isso, ou ele não consegue mais ficar no poder diante dessas variáveis que nós temos pela frente. Kawaguchi, rapidinho, o tempo é curto, mas informação de Jerusalém Post falando: Ucrânia cortará laços com o Irã por fornecimento de drones à Rússia. Esses drones, eles estão sendo muito importantes para a Rússia porque são drones que carregam mísseis, que carregam explosivos, e eles se chocam diretamente contra alvos ucranianos. O alvo dele são as armas sofisticadas dos Estados Unidos, como os HIMARS e a artilharia 777, que estão fazendo a diferença no campo de batalha. Bom, enquanto isso, lembrando que nós temos aí a fuga, de russos do território russo, muito em função dessa convocação de Putin dos 300 mil soldados. Então as fronteiras continuam lotadas, os voos esgotados. Nós vamos atualizando as informações para os senhores aqui no jornalismo da Jovem Pan News.